nossa imensa fragilidade, da nossa humanidade, só conhecemos esta palavra, não a vivemos de verdade. A gente vem à missa todos os domingos, muitos de nós temos inclusive o hábito de ler a palavra de Deus. Nós conhecemos as histórias através dos filmes, de séries, aprendemos com os nossos catequistas, ouvindo os padres falarem a cada domingo, mas a gente ainda não a vive de verdade. Parece, portanto, uma realidade distante da gente, quando a palavra de Deus deveria produzir os frutos no nosso coração, frutos de conversão. Seria uma oportunidade a cada domingo desta palavra nos modelar, como um vaso que é modelado nas mãos do oleiro. Nós temos a chance, a cada vez que meditamos desta palavra, de fazer com que ela penetre o nosso coração, que vá mudando a nossa história, a nossa vida. Mas infelizmente a gente fica no campo do conhecer. Nós não a vivemos de verdade. Às vezes nos usamos até do discurso de que é muito difícil a gente fazer a vontade de Deus, como algo impossível, utópico. Hoje nós escutamos no livro do Deuteronômio. Essa palavra não é impossível, é a própria palavra de Deus que nos lembra isso. Pelo contrário, está ao nosso alcance. A gente pode, portanto, viver isso. Nós podemos permitir que esta palavra vá penetrando o nosso coração e nos transformando, mudando a nossa essência, a nossa maneira de pensar. Portanto, a gente sabe que não é algo impossível de ser vivido. E por que a gente continua neste campo tão carnal? Por que a gente continua ainda a viver como se Deus não fosse o centro do nosso coração? Eu quis diferenciar o que era entender a palavra e viver a palavra, para que a gente possa compreender o evangelho que nos foi proclamado no dia de hoje. Um mestre da lei se aproxima de Jesus com malícia no coração. O propósito daquele homem era prejudicar o Senhor, fazer com que ele tropeçasse em alguma palavra. Quem eram os mestres da lei? Aqueles que eram tidos por todos como os profundos conhecedores da palavra. Eram os mestres da lei que as transmitia, que fazia o que um padre faz, por exemplo, que eu estou dizendo aqui para vocês. Eles eram tidos como aqueles que mais conheciam da palavra, profundos estudiosos. Vai haver uma briga de Jesus com esta classe. Jesus começa a incomodar os mestres da lei. Serão eles, por exemplo, que irão entregar Jesus à cruz. São os mestres da lei que tramam até conseguirem a condenação de Jesus. Portanto, é um homem desse que se aproxima de nosso Senhor com malícia no coração e faz uma pergunta nobre, que seria bom que a gente a fizesse de vez em quando em nossos momentos de oração. O que eu devo fazer para ganhar em herança a vida eterna? Jesus sabia que o mestre da lei conhecia a palavra, que ele sabia a resposta que ele mesmo estava perguntando a respeito do seu questionamento. Por isso que o Senhor devolve com outra pergunta. O que está escrito? Você sabe o que está escrito. Como é que você lê? Qual é a resposta do mestre da lei? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Portanto, a condição para se ganhar a vida eterna é amar a Deus e amar ao próximo. Como profundo conhecedor da palavra, o mestre da lei sabia qual era o caminho, mas ele vivia aquilo que ele sabia. Existe uma distância muito grande.
Só que o mestre da lei não se conforma com a pergunta e a resposta ao mesmo tempo que Jesus dá, e faz uma outra pergunta ao Senhor: mas quem é o meu próximo? E é aí que o Senhor conta uma história extraordinária, de um homem que está descendo de Jerusalém até a cidade de Jericó. Jerusalém está situada em cima de uma montanha, por isso que até o contexto bíblico a figura como a Jerusalém do alto, que é a imagem da igreja, desta herança eterna, da vida eterna. E este homem vinha de lá, de cima de Jerusalém, a caminho de uma outra cidade que estava embaixo da montanha, Jericó. Era um caminho tortuoso, perigoso inclusive. E o que acontece? Este homem cai nas mãos dos assaltantes, que batem nele, espancam-no, deixam quase como morto, levam tudo que ele possuía. Estava agonizando. Neste mesmo caminho, passa um sacerdote, alguém tido como todos, como íntimo de Deus. Portanto, também ele, conhecedor da palavra, era alguém que se ocupava da função do templo, de celebrar o culto judaico. Só que este homem, sacerdote, vê aquele homem que está agonizando e passa adiante. E pior, como também nos mostra o Evangelho, ele vai para o outro lado. Ele não quer nem aproximação. Depois do sacerdote, vem um levita, que também era uma classe que se ocupava das funções litúrgicas do templo. Portanto, também este, tido por todos como alguém íntimo de Deus, alguém de oração, alguém que também conhecia essa palavra. Mas ele age igual sacerdote. Ao ver o homem que estava agonizando, ele também vai para o outro lado e passa adiante. Mestre da lei, sacerdote, levita, todos eles, aos olhos de todos, íntimos de Deus, entendedores da palavra, se ocupavam do ofício santo litúrgico, era a vida deles, mas não viviam essa palavra. Por fim, vai passando um samaritano. É bom a gente entender a figura deste samaritano. Os judeus odiavam os samaritanos. Os mestres da lei, os levitas, os sacerdotes eram judeus. Odiavam esta raça. Era tida por eles como pessoas indignas, não merecedoras da vida eterna, eram tidos como traidores. Os judeus olhavam para os samaritanos com desprezo, como uma raça inferior, como alguém que não era entendedor da palavra de Deus. Vocês lembram aquela cena do encontro de Nosso Senhor com a mulher samaritana no poço de Jacó, no capítulo 4 do Evangelho de João? Quando Jesus entra num território samaritano, os seus próprios discípulos ficam escandalizados pelo simples fato de Jesus pisar em uma cidade de samaritanos. Quando Jesus se encontra com uma mulher samaritana, pior ainda mais, eles se escandalizam ainda mais. O que ele faz com uma mulher samaritana? A própria mulher samaritana não entende o que Jesus está fazendo ali. Como é que você, sendo judeu, pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Havia um ódio de judeus e samaritanos. E um samaritano passa por aquele caminho perigoso, vê aquele homem que está agonizando. Ele não era um profundo conhecedor da palavra, ele não era como sacerdote, como levita, como mestre da lei,
mas ele é movido por compaixão. E ao ser movido por compaixão, ele para diante de alguém desconhecido. Ele se aproxima, ele não vai para o outro lado, ele cura as feridas daquele homem. Existe uma diferença muito grande entre conhecer a palavra e viver esta palavra. O que Deus espera de cada um de nós é que tenhamos a graça de viver a palavra e não conhecê-la simplesmente. Aquele samaritano só é capaz de cuidar daquele homem porque ele é movido de compaixão. As atitudes dele se assemelham às de Jesus. Jesus agia igual quando se encontrava com os doentes. Ele se aproximava, ele tocava, ele curava, porque ele era movido por compaixão. Meus irmãos, o que significa a palavra paixão? Às vezes é romantizada, entendida por aqueles que estão apaixonados como algo assim, lindo, né? Fofo. A palavra paixão significa sofrimento. Não sei se vocês já perceberam que, por exemplo, no ofício de domingo de Ramos e da sexta-feira da paixão, quando a igreja vai proclamar o evangelho que narra o sofrimento de nosso Senhor, a sua cruz, aquilo que ele sofreu, o que a gente começa a dizer no evangelho? Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, porque a partir daquele momento a gente vai contar aquilo que ele sofreu. Compaixão significa sofrer junto. A dor do outro passa a ser a minha dor também. Aquilo que o outro está vivendo, eu vivo também. Olha, não é sentir pena, dó, não é ser sensível, não. A dor do outro se torna minha dor também. E é exatamente isso o que aquele samaritano sentiu. Talvez o sacerdote e o levita, ao passarem pelo caminho e ver uma cena daquela, até se sensibilizaram, mas a atitude de passar adiante faz com que eles não fizessem a vontade de Deus. O samaritano só foi capaz de parar diante de um desconhecido, porque ele foi movido por compaixão. Ele se aproxima, ele cura as feridas daquele homem, ele entende que a vida daquele homem é mais importante do que a sua própria vida. Ele se sacrifica, ele dá o animal, coloca este homem em cima, ele vai a pé. Ele nos ensina o que é amar de verdade. Ele nos ensina aquilo que o Senhor entende por amor, porque o amor é exatamente isso. A capacidade de dar a vida, de oferecer a vida. O Senhor nos ensina no Evangelho, não existe prova maior de amor do que aquele que é capaz de dar a vida, de oferecer a sua vida. Você que é pai, mãe, esposo, esposa, você não é capaz do sacrifício, de se oferecer, até de dar a própria vida. Por que que você age desta forma? Porque você ama, e amar é exatamente isso. Só que aquele samaritano, ele chega num ápice do amor, aquele amor que é espansal, ou seja, que é desinteressado, que não pede para si absolutamente nada em troca. É como o Senhor nos lembra também em outra passagem do Evangelho. Se você faz o bem, somente a quem faz o bem a você, o que tem de mais nisso? Se você ama, somente quem te ama, o que é que você está fazendo de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesmíssima coisa? Este samaritano ama incondicionalmente um desconhecido, e ele só é capaz de fazer isso porque é movido por compaixão, sensível, vive a palavra de Deus. Eu acho interessante como o evangelista nos coloca alguns detalhes que não podem passar despercebido. O samaritano usa o óleo e o vinho para tratar as feridas. O vinho, num contexto bíblico, ele é símbolo de muitas coisas, inclusive de esperança.
Aquele homem não tinha mais esperança que algo pudesse acontecer para mudar a sua vida. Afinal de contas, havia passado por ali um sacerdote, havia passado por ali um levita, nada tinha acontecido. Agora, um samaritano é de onde menos se espera que a graça de Deus acontece. É quando a gente não está esperando que Deus age na nossa vida, de tal maneira que nos surpreende, a gente vai percebendo o agir de Deus, aonde nada mais poderia acontecer. O samaritano inspira cada um de nós. Eu escuto muito pouco nas confissões, é muito difícil eu escutar isso. As pessoas reconhecendo um pecado que eu considero o mal deste século, o pecado da indiferença. O ser humano de hoje tem se tornado indiferente, coração endurecido demais. A gente também está passando direto. Nós conhecemos a palavra, nós não a vivemos. É mais cômodo a cada um de nós virar para o outro lado, mudar de rota, mudar de caminho. É mais fácil a gente agir desta forma. Nós não estamos mais sensíveis aos sinais de Deus. Parece ser uma realidade distante, mas é perto. As pessoas estão sofrendo perto de nós, mas por conta da dureza do nosso coração, a gente não consegue perceber isso. Nós vivemos num mundo que é tão acelerado, tão corrido. Vocês não têm tempo para nada. Vocês saem para trabalhar de manhã cedo, chegam tarde da noite, cansados, estressados, passam direto, até pelos seus próprios. Já não existe mais estas necessárias paradas de olhar com compaixão. Responda para você. Quanto tempo faz que você não reúne sua família? Todo mundo junto. Quanto tempo faz que vocês não se olham? Nós estamos convivendo com desconhecidos. Nós não temos mais a capacidade de sentir compaixão. Eu estava lendo esses dias uma coisa que me fez pensar muito. Uma matéria assim de psicologia que eu gosto muito. Hoje em dia, as famílias não conversam mais. Você não consegue desenvolver 15 minutos de conversa com o seu filho, com a sua esposa, com o seu esposo. Às vezes você passa um dia inteiro sem sequer escutar a voz de quem mora contigo. Um monte de estranho morando na mesma casa. Tragédia, indiferença, o coração endurecido demais. Excesso de tela, desde pequeno. Não sou eu que estou dizendo isso, para aqueles que, essa coisa de fé, de religião, de padre. Ciência fala sobre isso, psiquiatria fala sobre isso. Nunca se falou tanto de crianças depressivas como nestes tempos. Nunca se viu tantos suicídios entre crianças como este tempo. Excesso de tela. Não existe mais diálogo. Quanto tempo faz que você não faz um gesto simples, por exemplo, como almoçar junto? Todo mundo na casa. Estamos passando direto. Não temos mais feito paradas necessárias. A gente já não se move por compaixão. É muito mais cômodo para a gente irmos adiante. É muito mais fácil a gente não notar o que está acontecendo. E se a gente não é capaz de perceber os que estão agonizando perto de nós, quanto mais um desconhecido, aqueles que passam na nossa história, na nossa existência. A gente às vezes precisa falar umas coisas para ver se vocês se convencem de uma verdade. Criança não deveria ter telefone.
Os filhos de vocês não são muito pequenos. Ah, padre, estão assistindo desenho. O dia inteiro assistindo desenho. As crianças não brincam mais. As crianças estão crescendo indiferentes. Não são crianças que aprendem, por exemplo, a dividir, a ter compaixão, a se sensibilizar com o outro. Vivem num mundo muito pequeno. São adolescentes introspectivos. A gente olha para eles e a gente vê que não estão bem psicologicamente. A gente olha para estes jovens e adolescentes e a gente percebe tristeza lá no fundo do coração, reflexo deste mundo acelerado, corrido demais, que não é movido por compaixão. Não existe mais sensibilidade. E a gente caminha para uma tragédia. A gente caminha de verdade para um mundo cada vez mais indiferente, insensível, corações endurecidos demais, difíceis. O samaritano nos ensina que gestos como esse é viver a palavra. Eu já disse outras vezes para vocês, muitas vezes encontramos pessoas que não estão aqui, que vivem mais a palavra do que nós que estamos todo domingo, que comungamos da Eucaristia, que entramos na fila para comungar, mas agimos como sacerdotes e levitas, passamos adiante, estamos com pressa demais. Eu acredito de verdade que Deus nos coloca em situações onde podemos viver aquilo que nós acabamos de escutar. Acredito de verdade que Ele nos colocará à prova, inclusive nos próximos dias. Qual será a nossa atitude? Passar adiante, mudar para o outro lado, ou fazer uma parada? Sensibilidade, movidos por compaixão. Como eu disse para vocês no início, Jesus termina o Evangelho perguntando algo que é óbvio. Qual dos três agiu com misericórdia? Qual dos três foi o próximo do outro? A gente sabe qual é a resposta. E o que Jesus nos diz no final? Vai e faze a mesma coisa. A gente sabe qual é o caminho. Nós estamos fazendo, nós estamos vivendo essa palavra. Está na hora, minha gente, de desacelerar um pouquinho, de parar um pouquinho, de olhar com compaixão.